26 de dezembro de 2021, neste domingo, a igreja celebra a festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus de bondade, que nos destes a Sagrada Família como exemplo, concedei-nos imitar em nossos lares as suas virtudes, para que, unidos pelos laços do amor, possamos chegar um dia às alegrias da vossa casa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Sintam-se bem acolhidos. Muito prazer, eu sou o Padre Diego Araújo. Hoje nós vamos, nesta festa litúrgica, refletir, meditar a segunda leitura proposta pela liturgia de hoje. Colossenses 3, do 12 ao 21. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai-vos também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em nossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo. E sede agradecidos, que a palavra de Cristo com toda a sua riqueza habite em vós. Ensinai-nos e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria do fundo dos vossos corações. Cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Esposas, sede solícitas para com os vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Pais, não intimideis os vossos filhos para que eles não desanimem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, hoje nós celebramos aquilo que nós, seres humanos, temos de mais importante: o seio familiar. Essa segunda leitura, como a primeira, o próprio Evangelho, vem nos mostrar hoje como sermos plenos, vivendo num mundo com propostas que nos afastariam ou nos afastam de Deus. Como sermos plenos como família cristã num mundo turbulento, num mundo maldoso, num mundo repleto de incompreensões, de rixas, de rivalidades. A leitura que o padre proclamou contém boas dicas para vivermos o ministério ou o dom da família de maneira
promissora, agradando a Deus. Uma coisa muito importante, eu estive pensando, meus queridos filhos e filhas, se formos resumir em algumas palavras o sucesso de uma família cristã, quais palavras nós elencaríamos nessa reflexão? Eu acredito que a primeira palavra e mais importante seja espiritualidade familiar. Mas, padre, o que é uma espiritualidade familiar? Espiritualidade familiar é a busca do cumprimento dos preceitos da igreja de maneira coletiva, familiarmente falando. Espiritualidade familiar é um jeito de nos encontrarmos com Jesus Cristo no seio da família e por meio de nós elevar nossas famílias aos bens eternos que estão nos céus. Rezar, meus irmãos. Hoje tem faltado muito a oração familiar. De fato, sentar a família, reunir a família de maneira semanal ou quinzenal, rezar juntos, implorar juntos pelas necessidades que sejam partilhadas comumente no seio familiar. Falta oração para que a família dê certo. Um outro elemento muito importante para que uma família dê certo é o diálogo. O diálogo na conjugalidade, o casal, o diálogo no seio familiar. E é muito importante saber que o diálogo, ele deve acontecer unido ao primeiro elemento que eu mencionei, que é a espiritualidade, ou a vida de oração. Tem muita gente que promove no seio da família a discórdia, a competição. E o Senhor nos convida a buscarmos a unidade. Quando se dialoga em oração, o que cada um pode melhorar, as coisas começam a acontecer. Existem muitos outros pontos, meus queridos, que podíamos refletir aqui. O perdão, algo essencial, perdoar efetivamente para que não aconteça de que no primeiro conflito seguinte nós já revisitemos coisas que já passaram. Perdoar é de fato enterrar aquilo e não voltar com aquilo mais no nosso presente. Meus queridos filhos e filhas, Deus os abençoe nesta data tão especial. Deus os proteja. Que a família possa resplandecer a luz do menino Jesus. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembre sempre, Deus está no comando de tudo.